Hoje eu vou falar sobre, lá em Juízes, capítulo 1, versículos 1 a 7, eu vou falar sobre algo que é muito importante e que muitas vezes nós não ligamos e deixamos que a coisa se avolume. Eu vou falar sobre, o título da mensagem é O Senhor das Brechas. Diz assim, Juízes 1, versículos 1 a 7. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei a terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a sorte que me coube, e pelejemos contra os cananeus, e eu também subirei contigo a tua sorte. E Simeão foi com ele. Subiu, pois, Judá, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os perizeus, e bateram deles em Bezeque 10.000 homens. Acharam em Bezeque a Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e bateram os cananeus e os perizeus, mas Adoni-Bezeque fugiu. Porém, eles o perseguiram e prenderam. Cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e ali morreu. Agora vocês imaginem um homem que prendia as pessoas, principalmente os importantes, arrancava os dedos polegares das mãos e dos pés. E na hora de comer, olha o requinte de crueldade. Ele jogava migalhas no chão. Agora imagine você tentando pegar migalhas no chão sem os polegares. Nesse texto que nós acabamos de ler, os filhos de Israel, eles consultaram a Deus porque eles viviam um momento muito difícil. Primeiro morreu Moisés, aquele a quem Deus usou para tirar o povo do Egito. Depois está lá no livro de Juízes que havia morrido Josué, que foi usado por Deus para levar o povo de volta à terra da promessa. Depois diz o texto que morreu Josué, e que após a sua morte, os filhos de Israel perguntavam a Deus quem subiria com eles para lutar contra os cananeus. Mas quem eram os cananeus? O nome cananeus era a designação geral de todos os habitantes daquela região. Em sentido mais estrito, aplica-se aos habitantes da planície de Esdraelon, a planície de Ita. Eram descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Noé. E eles são descritos na Bíblia como pessoas grandes e poderosas. E compunham 7 nações distintas. O povo de Israel estava sem líder. No momento descrito aqui, o povo de Israel estava sem líder. Os 2 líderes levantados por Deus estavam mortos. Como fazer sem um líder para guiá-los? Alguém deve ter logo dito: vamos voltar para o Egito, vamos desistir. Mas acontece que quem prometeu levar o povo à terra prometida não foi Moisés e nem foi Josué, foi o próprio Deus. Ao invés de ouvirem quem dizia para voltarem, eles preferiram ouvir a voz de Deus, consultar a Deus, e então eles obtiveram a resposta. Qual é a voz que você e eu temos ouvido? E a quem é que nós temos consultado quando as coisas estão difíceis, quando parece que as coisas não têm saída, ou quando nós nos sentimos como eles? E agora, o que fazer? Porque quando você tem um líder guiado por Deus, o líder sempre vai dizer: olha, Deus está dizendo que é para ir por ali. Mas naquela hora não havia. Os líderes haviam morrido. Mas voltando ao texto, o versículo 5 diz que em Bezeque acharam um homem chamado Adoni-Bezeque. E diz a Bíblia que eles pelejaram contra ele e feriram os cananeus e os ferezeus.
Os israelitas perseguiram esse tal de Adoni-Bezeque, mas ele fugiu. E eles foram atrás e o alcançaram. Eles prenderam esse homem e no versículo 6 diz que eles cortaram os dedos polegares dos pés e das mãos de Adoni-Bezeque. Quando Adoni-Bezeque se viu sem os polegares, ele disse aquilo que nós acabamos de ler. Mas Deus fez com a minha vida o mesmo que eu fiz com as pessoas. Adoni-Bezeque significa, Adoni vem de Adonai, Senhor. Bezeque significa brecha. Portanto, Adoni-Bezeque significa o Senhor das brechas. E esse é o tema dessa mensagem. A especialidade desse homem cruel era pegar pessoas ilustres como reis. Ele diz, nós lemos aqui. Ele pegava reis, príncipes, arrancava os polegares dos seus pés e das suas mãos. Mas como é que ele conseguia pegar os reis? Ele conseguia pegar essas pessoas porque ele era o Senhor das brechas. Uma brecha na vida de um homem ou de uma mulher de Deus pode ser o princípio de uma grande derrota. Brecha é o motivo da derrota de muita gente até nos dias de hoje. Tem gente que é ilustre, que nasceu para ser um vencedor, mas passa uma boa parte da vida andando em círculos. No Salmo 60, versículo 2, o salmista diz a Deus: tapa as brechas para que a terra não venha a ruir. E nós temos que ter cuidado com as brechas, porque a Bíblia diz que o inimigo fica ao redor. Ele fica esperando uma oportunidade e tentando algo para que ele encontre apenas uma brecha. O Muro de Berlim, ele foi construído pelos russos em 13 de agosto de 1961, terminado. Ele foi construído para dividir a Alemanha. Ele media 66,5 km de gradeado de metal. Ele tinha 302 torres de vigia, 127 telas protetoras eletrificadas, 255 pistas para cães ferozes. Quem tentava atravessar o muro, morria. Muitas pessoas morreram e outras ficaram gravemente feridas. Outras tantas foram presas tentando atravessar o muro. Mas naquele dia, em 89, 9 de novembro de 89, alguém fez uma brecha no muro. Uma brecha física, aonde já havia uma brecha política, uma brecha social, e finalmente essa brecha física levou o muro a ruir. Aquele muro que parecia intransponível e tudo que ele representava foi ao chão naquele momento. O mesmo aconteceu com a Babilônia. A Babilônia era inconquistável, com seus muros de 96 quilômetros de extensão, 300 torres de vigia. Ela também caiu por causa de uma brecha aberta. Lá em Daniel 5 está escrito que destruíram e conquistaram a Babilônia. O maior desejo do inimigo das nossas almas é abrir uma brecha em nossas vidas e acabar conosco. Mas a boa nova é que Deus nos chamou, Ele nos salvou e nos levantou para sermos reparadores de brecha. Olha só que coisa linda que Deus faz. É por isso que o inimigo fica furioso conosco. Nós fomos levantados por Deus para desfazermos as obras de Adoni-Bezeque. Nós fomos criados, levantados por Deus, salvos por Deus, somos sustentados por Deus para destruir as obras de Adoni-Bezeque. Para que do Senhor das brechas, porque nós somos chamados como reparadores de brechas. Lá em Isaías 58:12 está escrito que o Senhor está buscando quem se coloque na brecha e a repare. E diz ainda que nós seremos chamados tapadores e reparadores de brechas. Todo o mal que o inimigo faz na vida das pessoas, quando você leva essa pessoa até Jesus, quando você fala de Jesus para essas pessoas, você está tapando a brecha daquela coisa devastadora que o inimigo fez na vida daquela pessoa. Em Ezequiel 22:30 está escrito assim:
e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Mas o que é uma brecha? Peretz é uma ruptura, é uma fenda na parede. Peretz vem do verbo paratz, que significa rachar, fender, romper. É o mesmo verbo que aparece lá em Isaías 58 e também em Amós, capítulo 9, versículo 11. Estar na brecha é uma metáfora para uma intercessão comprometida. Quando nós, no nosso evangeliquez, nós dizemos, eu estou na brecha, é exatamente isso. Você se coloca ali para que as coisas não venham a ruir. Adoni-Bezeque é uma figura do diabo. Ele é estrategista. Ele sabe o que fazer. O prazer dele é inutilizar as pessoas, destruindo todas as possibilidades. Mas por quê? Logo os polegares dos pés e das mãos. Em primeiro lugar, uma pessoa sem os polegares das mãos, ela não podia representar o seu país, a sua pátria, a sua família na guerra. Ela não podia se alistar. Satanás, ele tenta cortar os nossos polegares para que nós não entremos nas fileiras de Cristo. A Bíblia diz que nós somos soldados do Senhor, batalhadores do Senhor. Ele tenta nos impedir de nós nos alistarmos na batalha espiritual para defendermos a nossa pátria celestial, a nossa família, a nós mesmos e aqueles a quem que Deus quer usar nossas vidas para levantar. O maior prazer de um homem quando nascia uma pessoa do sexo masculino, um filho, era saber que ele seria um soldado para defender Israel, para defender a sua pátria, para estar nas fileiras à frente, empunhando um escudo para defender a sua pátria. A família que temos que honrar é a nossa família daqui da terra, a física, e também a nossa família espiritual, quando nós nos engajamos na luta de Cristo. Em segundo lugar, uma pessoa sem os polegares das mãos não podia empunhar um escudo. Um soldado sem o escudo era um soldado sem defesa, desprotegido. O escudo era a proteção na guerra. Hoje nós temos a guerra nas estrelas, né? Você aperta um botão e destrói, mas naquela época não. Naquela época, o escudo era a proteção na guerra. Paulo disse em Efésios 6,16 que o escudo da fé na guerra apaga todos os dardos inflamados do maligno. Então nós temos um escudo espiritual e é isso que o diabo tenta nos tomar quando ele espiritualmente corta os nossos polegares. Tem gente sem defesa porque está sem os polegares, sem escudo, desprotegido, ele próprio e a sua família. Mas hoje, o Senhor está dizendo para mim e para você que nós não vamos perder os nossos polegares e também nós vamos poder empunhar o escudo, porque o inimigo não vai conseguir esse tempo. Ele vai investir contra mim, contra você, contra a minha família e contra a sua família e vai fracassar, porque além de nós termos um escudo, nós somos tapadores de brechas. Goste ele ou não. Em terceiro lugar, uma pessoa sem os polegares não podia pegar na espada. Como é que você pega uma espada e firma uma espada na mão se você não tem polegar? Como? Sem espada, ele não se defendia e também não atacava. É isso que Adoni-Bezeque está fazendo. Tem gente acuada, sem escudo, sem espada, desprotegido, deprimido, angustiado, porque o inimigo não quer que você pegue na espada. E para isso, ele quer arrancar os seus polegares para que você fique sem força para continuar lutando nessa guerra espiritual. O inimigo pode até entrar em certos lugares e pode até cortar alguns polegares, mas na casa do Senhor
com o servo do Senhor, ele não pode mandar. Quem manda e quem tem o controle das nossas vidas é Jesus. Portanto, não desfaleça. Não deixe que o inimigo diga para você que você está sem os polegares, porque você não está. Você tem força suficiente para empunhar uma espada, para empunhar um escudo, para se defender, para defender os seus também. E você está aqui e na sua casa com uma espada e um escudo nas mãos. Em quarto lugar, uma pessoa sem os polegares, ela perdia as suas identidades. Nos dias de hoje, principalmente, o diabo quer roubar uma das coisas mais preciosas que nós temos, a nossa identidade. Você pode até não ter dinheiro, posição, mas aonde você chega, sabem quem é você, porque você tem uma identidade. Já olhou a sua carteira de identidade? Ela tem o seu polegar. Tem o seu nome, a sua filiação, tudo direitinho. Tem um número e tem o seu polegar. No mundo espiritual, você também tem uma identidade. Nós somos cidadãos dos céus. Muita coisa na Bíblia é metáfora daquilo que acontece no mundo espiritual. Quando você olhar para a sua carteira de identidade daqui para frente, você vai olhar e vai dizer: eu tenho uma identidade aqui, mas eu também tenho uma identidade no mundo espiritual. Deus não deixou cortar os meus polegares. Eu tenho os polegares físicos e tenho um polegar espiritual. No mundo espiritual você tem uma identidade, você é um cidadão e você também é um guerreiro. Não desista das coisas que Deus tem para entregar na sua vida. Em quinto lugar, uma pessoa sem os polegares das mãos estava proibida de entrar no tabernáculo para servir ou para adorar. Está lá em Levítico. Por quê? O aleijado, o mutilado. Ele não podia entrar. O mutilado não entrava para servir. Para o mutilado sempre falta alguma coisa. É como se ele dissesse: se eu tivesse isso, eu seria feliz. E é esse o sentimento que o diabo tem colocado no coração e na mente de muita gente. Se eu tivesse aquilo, eu seria feliz. Se eu tivesse aquilo, sempre falta alguma coisa. Não permita que esse sentimento se aposse de você. Não falta nada em você. Deus não deixou que te tirassem os polegares. Você está com tudo aí. É só você parar, pensar e não cair nessa conversa. O que o inimigo quer é criar impedimento para que você não sirva a Deus. Para que você não entre no Santo dos Santos. Mas todo o impedimento caiu por terra quando Jesus morreu na cruz. É isso que a gente tem que lembrar. O véu do santuário, ele rasgou de cima a baixo. Ele partiu. E hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Nós temos livre acesso a Ele e toda a artimanha do inimigo para impedir que você adore a Deus e que você entre nos Santos dos Santos, ela já caiu por terra. Não tem como ele impedir isso. Ah, mas eu errei, eu pequei. A Bíblia diz que se você pedir perdão, Deus coloca uma folha branca na sua frente e joga tudo no mar do esquecimento. Não deixe que o inimigo continue a te acusar. Não deixe que ele continue a dizer que falta alguma coisa em você, porque não falta nada. Entrar no Santo dos Santos era privilégio dos sacerdotes, uma vez por ano, para ministrar. E quando Deus descia naquele santuário, subia uma fumaça. Ele se alegrava e as campainhas tocavam e o povo sabia que o sacerdote estava na presença de Deus. Então, o povo se alegrava também. Hoje, você não precisa de intermediário. Você não precisa de pastor. Você não precisa de nada para você entrar no Santo dos Santos. Você tem acesso direto a Ele. Em sexto lugar, lá em Efésios 4:11, diz assim: a Bíblia tem muito a dizer sobre os ministérios da igreja, que estes postes simbolizam. E Ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas,
e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Está lá em Efésios 4, versículo 11. Por quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida de estatura de plenitude da plenitude de Cristo. Deus disse a Moisés que a porta do tabernáculo deveria ser sustentada por 5 postes, 5 ministérios, 5 funções: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Estes são os 5 ministérios. Mas o que é um apóstolo? Você foi chamado por Deus para ser uma dessas 5 coisas. É claro que todos nós temos uma profissão, todos nós temos nossos compromissos, todos nós temos a nossa vida secular. Mas Deus também te chamou para uma dessas coisas. Mas o que é um apóstolo? O apóstolo é o polegar. É como um polegar que pode tocar o resto de todos os dedos. O apóstolo acumula as demais funções de profeta, de evangelista, de pastor e pega a função de mestre. Ele alcança todos os ministérios. O apóstolo é um mensageiro especial, um delegado, alguém comissionado por Deus para uma tarefa ou papel especial. Alguém que é enviado com uma mensagem. No Novo Testamento, a palavra aponta tanto para os 12 discípulos originais, quanto para líderes proeminentes, além dos 12. Mas atenção, não é assim à toa como se faz por aí. Marvin Vincent registra 3 características de um apóstolo. Ele é o autor dos comentários linguísticos do Novo Testamento. A primeira é alguém que teve um encontro pessoal e visível com Cristo ressurreto, como Paulo de Tarso. Em segundo lugar, é um fundador de igrejas. Em terceiro lugar, é alguém que ministra com sinais, prodígios e milagres. O diabo está querendo roubar o seu ministério, o seu apostolado, mas o diabo não vai acabar com o ministério de ninguém. O dedo indicador é o profeta, com o dedo indicador apontando e dizendo: assim diz o Senhor. O dedo maior é o evangelista, porque ele vai sempre à frente, sempre alcançando o mundo. O dedo anular é o pastor que tem aliança com a igreja. E o dedo mínimo ou mindinho significa aquele que ministra com unção de mestre ou doutor. Quando ele ministra a palavra penetra fundo e pode meter-se nas áreas pequenas e extrair a verdade dali. Em 7, voltando às características, um desses ministérios é o seu. Não deixe que o inimigo diga que você tem os polegares cortados. Deus tem uma vida secular abençoada para você, mas também tem um ministério para você. Comece a orar: Senhor, qual é o meu ministério? Em 7º lugar, uma pessoa sem os polegares das mãos não tem prazer em estender as mãos para os outros. O mundo fica sem alegria porque ela não consegue estender a mão para ajudar. Tem gente que não estende as mãos com alegria porque está sem os polegares. Não tenha receio de abençoar os outros. Só quem tem alegria e prazer estende as mãos e aperta a mão do outro com entusiasmo e com firmeza. Em nossas mãos estendidas, Deus derrama unção. Isso é bíblico. Em 8º lugar, uma pessoa sem os polegares não consegue possuir ou reter as coisas. O Senhor quer que você pegue e segure as bênçãos dele. Sem os polegares, você recebe e deixa escapar. Não agarra com firmeza, as coisas vêm, mas escapam das suas mãos. É esse o sentimento que o inimigo tenta colocar muitas vezes na sua e na minha cabeça. Olha, você até tem as coisas por pouco de tempo, mas aí falta uma coisa em você e você deixa tudo escapar. Está vendo como você é um perdedor? Você deixa tudo escapar porque falta uma coisa em você, mas não falta nada. Nada, nada.
Finalmente, uma pessoa sem os polegares dos pés é uma pessoa sem estabilidade. Por que ele cortava os polegares dos pés? Para deixar a pessoa sem estabilidade. Deus, na Bíblia está escrito que Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E se nós temos o caráter de Cristo, quanto mais nós crescemos, mais estáveis nos tornamos. Mas aí o inimigo tenta colocar na minha e na sua cabeça que está faltando um polegar do pé seu. Porque é uma pessoa desequilibrada na sua marcha, prejudicada. Um dia está bem cantando, no outro dia não está. Um dia está na bênção, outra hora não está nada bem. Está com os polegares cortados. Mas você não está com os polegares cortados. Não acredite na história do inimigo dizer que você é assim porque falta alguma coisa, porque não falta nada em você. Uma pessoa que teve os polegares dos pés cortados, tirados, não consegue correr. Está escrito em Hebreus 12, 13, assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Sem os dedos dos pés, a pessoa não vai muito longe. Você entendeu o que o diabo tenta fazer na minha e na sua vida? Ele não quer que você vá muito longe. Por isso ele tenta dizer para você que você tem o dedo do polegar dos pés cortados. A pessoa cansa mais, perde o equilíbrio na marcha e em dado momento ela tem que ajoelhar-se ou rastejar. É isso que ele quer. Mas com você vai ser diferente. O diabo tinha planos para que você não fosse longe. Ele tinha planos de fazer com que você se arrastasse pela vida, empurrasse a vida com a barriga, mas na sua e na minha vida é o plano de Jesus Cristo que vai prevalecer. Não é o plano dele. Não tem nada faltando em você. Você tem os 10 dedos das mãos, você tem os 10 dedos dos pés e você ainda é reparador de brecha. E é isso que ele não consegue engolir. Glória a Deus, aleluia. Adoni-Bezeque mutilava príncipes, pessoas importantes e os jogava embaixo de sua mesa para que comessem as suas migalhas. Já pensou em comer migalhas sem os polegares? Você já pensou que maldade é essa? Mas é isso que o inimigo planeja. Mas ele não vai conseguir, nem com você, nem comigo, nem com as nossas famílias. Porque esse não é o plano de Deus. Glória a Deus. Ele tenta impedir que os nossos também possam ir longe. Eles tentam impedir, colocam na cabeça deles que falta-lhes alguma coisa. Mas Jesus está dizendo hoje para você que não falta nada. Por que isso acontecia com eles? Porque eles deixaram brechas. E está escrito lá em Efésios 4, 25, 32. Não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É abrir brecha. Não podemos dar lugar para o inimigo em nossas vidas. Mas nós temos que fazer como está escrito em Tiago 4,7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando arrumamos uma casa, nós procuramos um lugar para cada coisa nos seus mínimos detalhes. Desde onde colocar as chaves, o cantinho do cachorro, quem tem cachorro como eu, os quartos e tudo mais. Com certeza, você não deixaria um lugarzinho para o inimigo na sua casa, deixaria? Não. Quando você mudou, Marcos, que arrumou o apartamento todinho, você não deixou nenhum lugarzinho para o inimigo. Você não planejou isso de jeito nenhum. Nem pensar. O inimigo é como um rato. Ele não precisa de uma porta inteira para passar. Basta uma brecha. Uma brecha bem pequena para que ele entre. Nós precisamos saber o que define um lugar apropriado para o inimigo. Qual é a sua e a minha fraqueza? Hoje eu vim, por sinal, cantando sobre isso. Que se torna um lugar apropriado
para que o inimigo entre. Vamos tampar essas brechas hoje. Vamos orar para que Deus olhe para nós com misericórdia. E vamos tampar. Porque o plano de Deus para as nossas vidas não é que nós venhamos a ruir. Ao contrário. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. O plano de Deus para nós é de crescimento espiritual. Não falta nada em você. Amém. Não falta nada em mim para que nós possamos ser felizes. O inimigo não cortou nossos polegares. Ele não cortou os polegares das mãos, não cortou os polegares dos pés, não falta nada. Deus fez você perfeito. Você pode adorar, você pode entrar no templo, você pode empunhar a espada, você pode colocar um escudo, você pode correr, você pode ganhar velocidade. Porque Deus fez você perfeito. Glória a Deus. Amém? Nós vamos orar sobre isso.